Livro 1. O tarô como caminho. Sentido e origem do tarô. Capítulo 1. Antes de começar. Na realidade, o tarô é um sistema de símbolos criado para ajudar o ser humano a compreender melhor a si próprio, os seus estados interiores e as situações que vive. Não é magia, não é uma sentença, nem uma forma de conhecer o futuro já pronto e determinado. O tarô é, em certo sentido, uma linguagem de imagens e de símbolos através da qual é possível dialogar com a própria parte inconsciente, de forma honesta e profunda. O baralho de tarô é composto por imagens carregadas de simbolismo. Esses símbolos refletem a experiência humana universal, a escolha, o medo, o crescimento, as perdas, a esperança, o amor, as dúvidas, os finais e os novos começos. É precisamente por isso que o tarô ressoa com pessoas de diferentes culturas, idades e visões do mundo. Reconhecemo-nos nestas imagens, mesmo quando não conseguimos explicar imediatamente porquê. Quando fazemos uma tiragem de cartas, estas não anunciam um cenário fixo do futuro. Elas revelam tendências, conflitos interiores e possíveis direções de movimento. É semelhante a um mapa de um território. O mapa não obriga a seguir um determinado caminho, mas ajuda a perceber onde nos encontramos e quais os percursos possíveis para chegar ao destino desejado. A escolha permanece sempre nas nossas mãos. No tarô não existem cartas boas nem cartas más. Existem cartas que falam de crises, medos ou encerramentos e outras que falam de alegria, amor e crescimento. Contudo, todas elas representam etapas da vida. Por exemplo, a carta Morte não fala de morte física, mas do fim de um ciclo. A torre simboliza a queda ou a dissolução daquilo que já não pode continuar a existir. A lua não indica loucura, mas antes os medos e as incertezas que precisam de ser atravessados no caminho da compreensão de si mesmo. O tarô não exige um dom especial, nem uma condição de eleito. As cartas não substituem o pensamento, a responsabilidade, nem a ação. Limitam-se a ajudar a colocar as perguntas certas e a observar uma situação de forma mais ampla. Por isso, o tarô pode ser visto como um instrumento de consciência. Não diz o que fazer, mas ajuda a compreender por que nos encontramos exatamente neste ponto da nossa vida e o que se passa dentro de nós. O tarô não entra em conflito com a lógica, com a psicologia ou com o livre-arbítrio. Pelo contrário, atua precisamente no lugar onde se torna importante ouvir-se a si mesmo, compreender os próprios sentimentos, perceber as causas do que está a acontecer e tomar decisões mais conscientes. É por isso que o tarô continua vivo e em constante desenvolvimento, apesar dos mitos, dos medos e dos preconceitos que o rodeiam. O primeiro, e talvez o mais natural desses medos, é o medo do desconhecido. Imagina que entras numa sala escura sem saber o que existe lá dentro. Mesmo que ali haja apenas uma cadeira e uma mesa, enquanto não acendes a luz e não vês claramente o que está diante de ti, o coração pode começar a bater mais depressa do que o habitual. Com as cartas de tarô acontece algo semelhante. Quem não compreende como elas funcionam tende a vê-las como algo misterioso e, por isso, perigoso. Por exemplo, uma avó pode dizer: "Não tragas isso para casa, são forças escuras." E não o diz porque tenha realmente visto essas tais forças, mas simplesmente porque nunca teve contacto com as cartas antes. Tudo o que é novo e desconhecido tende no início a provocar medo. As pessoas receiam que as cartas revelem algo que talvez preferissem não saber. No entanto, o tarô não é uma sentença. Ele limita-se a mostrar onde a pessoa se encontra neste momento e quais os caminhos que se abrem diante dela. É semelhante a uma prova de matemática. Se alguém disser, "vais certamente reprovar", o primeiro sentimento pode ser o medo. Mas, na realidade, existe sempre uma escolha. É possível preparar-se melhor e fazer a prova de forma diferente. Algumas pessoas temem o tarô por motivos religiosos ou culturais. Há quem diga, "isso é pecado", "isso não se deve fazer", "isso vem do diabo". Contudo,
Na maioria das vezes, por trás dessas palavras, encontra-se apenas o receio de tudo aquilo que é pouco familiar. É um pouco como acontece com os jogos de computador. Há quem afirme que os jogos são sempre prejudiciais ou causam dependência, mas na verdade existem muitos tipos diferentes de jogos. Alguns permitem construir cidades, gerir uma quinta ou resolver enigmas. Outros, pelo contrário, são apenas caos e destruição. Com o tarô acontece algo semelhante. As cartas, por si mesmas, são neutras, são simplesmente um instrumento, e como qualquer instrumento, é importante saber utilizá-lo com consciência. Existe ainda um outro medo, de que raramente se fala abertamente: o medo de perder o controlo. Algumas pessoas imaginam que, ao fazer uma tiragem, as cartas irão decidir por elas, como se determinassem o seu destino. Mas as cartas não tomam decisões por ninguém. Elas são mais parecidas com um navegador no telemóvel. Podem indicar um caminho, mostrar onde há trânsito e sugerir uma nova rota. No entanto, seguir ou não esse percurso é sempre uma escolha tua. Se decidires virar para outra direção, o navegador simplesmente recalcula o caminho. Com o tarô acontece o mesmo. As cartas ajudam a ver o percurso possível, mas a liberdade de escolha permanece sempre contigo. Assim, torna-se claro que todos esses medos são naturais e cada um deles tem a sua explicação. Contudo, se olharmos um pouco mais fundo, percebemos que muitas vezes as pessoas não têm medo das cartas em si, mas daquilo que elas podem iluminar dentro delas próprias. O tarô funciona como um espelho. E um espelho não inventa nada, apenas reflete aquilo que já existe. Por vezes, aquilo que vemos pode ser agradável. Outras vezes, não tanto. Mas em qualquer dos casos é sempre útil. Por isso, ter medo do tarô é quase como ter medo de olhar para os próprios pensamentos ou sentimentos. Muito mais sábio é aprender a vê-los e compreendê-los do que fugir deles. Quando começamos a conhecer o sistema do tarô mais de perto, descobrimos algo curioso. Quanto melhor aprendemos a compreender esta linguagem de símbolos, mais tranquilo e claro se torna o nosso mundo interior. Que qualidades são importantes no trabalho com o tarô? O ponto de partida necessário para uma compreensão profunda. Quando começas a conhecer o tarô, não é suficiente apenas memorizar os significados das cartas. Também é importante desenvolver dentro de ti certas qualidades essenciais. É como preparar uma mochila antes de partir para uma viagem. Colocas nela tudo aquilo de que vais precisar ao longo do caminho. Sem essas qualidades, as cartas podem parecer silenciosas ou até confusas. Com elas, porém, tornam-se verdadeiros auxiliares. O tarô pede ao leitor sensibilidade, honestidade, confiança e a capacidade de estar atento. Essas qualidades não surgem de um dia para o outro, desenvolvem-se gradualmente através da prática. Mas é precisamente graças a elas que as cartas começam a falar contigo na sua linguagem viva e simbólica. É claro que alguém pode começar a fazer tiragens sem possuir ainda esse entendimento. No entanto, o efeito será semelhante a tentar conversar com uma pessoa muda sem conhecer a língua gestual. Podes ver os gestos, mas será muito difícil compreendê-los verdadeiramente. Basear-se apenas em suposições nunca permite perceber toda a profundidade do que está a ser dito. Intuição. Comecemos pela intuição, pois o tarô desenvolve-a de forma extraordinária. A intuição é a capacidade de perceber sinais subtis e de juntar numa única imagem aquilo que à primeira vista parecem detalhes aleatórios. Imagina que estás a ver um filme. Basta um simples olhar de uma personagem para perceberes que ela está a esconder alguma coisa, ou talvez notes que uma amiga tua hoje está diferente do habitual, mesmo que esteja a sorrir. Isso é intuição. As cartas ajudam a treiná-la porque mostram que na vida tudo está ligado, acontecimentos, emoções e pensamentos.
O tarô funciona como um verdadeiro exercício para a intuição. Quanto mais praticas, mais apurada se torna a tua sensibilidade e mais facilmente consegues unir os sinais numa imagem coerente. A intuição não é um dom mágico reservado a poucos escolhidos, é uma qualidade natural que existe em todas as pessoas. Em algumas está apenas adormecida, noutras manifesta-se de forma mais ativa. Quando olhas para uma carta específica, vês primeiro uma imagem, uma pessoa, um animal, símbolos ou cores, mas por trás dessa imagem existe algo mais profundo. Pode surgir um sentimento, um pensamento ou até uma reação no corpo, por exemplo, um leve arrepio, ou pelo contrário, uma sensação de calor. É assim que a intuição se manifesta. Ela liga a tua experiência interior ao símbolo da carta e ajuda a revelar um significado. Imagina que estás a olhar para a carta A Torre. Alguém poderá dizer imediatamente: isto significa destruição. Mas a tua intuição talvez sussurre outra coisa. Isto é como quando as antigas regras desmoronam para que finalmente possas respirar em liberdade. O mesmo símbolo pode abrir-se de muitas formas diferentes, porque a intuição o colore com a tua própria experiência de vida. Por vezes a intuição surge como um relâmpago, sabes a resposta de imediato, mesmo sem conseguir explicar porquê. Outras vezes aparece como um sussurro suave que é preciso aprender a escutar. Quanto mais trabalhas com as cartas, mais claro se torna esse diálogo interior. É importante compreender que a intuição não é fantasia, nem imaginação aleatória. Ela baseia-se na tua sensibilidade, na capacidade de perceber ligações entre acontecimentos e no conjunto de experiências que já viveste. O tarô oferece a chave. A intuição abre a porta. Exercício para desenvolver a intuição com o tarô. Pega numa carta qualquer do baralho, olha simplesmente para a imagem e faz a ti mesma uma pergunta. O que sinto quando olho para esta carta? Escreve a primeira coisa que te vier à mente, mesmo que te pareça estranha ou até um pouco absurda. Assim, começas a confiar nas tuas percepções interiores e percebes que a tua intuição está sempre presente. Mas o que significa, afinal, ser honesta contigo mesma quando trabalhas com o tarô? Significa aceitar a resposta das cartas tal como ela se apresenta, mesmo quando não corresponde aos teus desejos. É a capacidade de dizer a ti própria: sim, eu tenho medo, ou sim, neste momento estou a adiar aquilo que deveria fazer para alcançar o sucesso. Significa também reconhecer as tuas emoções e conseguir distingui-las da verdadeira mensagem da carta. Honestidade interior. Esta é talvez uma das qualidades mais difíceis de desenvolver. Por vezes desejamos muito que as cartas mostrem exatamente a resposta que gostaríamos de ouvir. Por exemplo, perguntas: ele ama-me? E esperas que a resposta seja simplesmente sim. Mas se a tiragem revelar outra mensagem, é precisamente nesse momento que se torna essencial ser honesta contigo mesma e escutar aquilo que as cartas realmente mostram. Na verdade, o tarô revela muito rapidamente não só a essência da situação, mas também a forma como a pessoa se relaciona consigo própria. É aqui que surge a questão da honestidade interior. Nesses momentos, existe uma grande tentação de interpretar as cartas da forma que nos convém. Contudo, é precisamente aí que o tarô nos põe à prova. Seremos capazes de ver a verdade ou preferiremos fechar os olhos diante dela? Por que isto é tão importante? Porque as cartas refletem sempre o nosso estado interior e a situação que nos rodeia. Quando somos honestos connosco mesmos, o tarô transforma-se num espelho através do qual podemos ver a realidade com mais clareza e encontrar uma solução. Mas quando nos escondemos atrás do auto-engano, as cartas começam a parecer confusas ou difíceis de compreender. Há também momentos em que a pessoa está tão emocionalmente envolvida que a honestidade fica temporariamente obscurecida. Isto pode acontecer, por exemplo, quando se trata de uma paixão intensa, do medo de falhar ou de grandes expectativas. Nessas situações, pode ser útil pedir a outra pessoa que faça a tiragem por ti.
Não porque essa pessoa seja mais sábia, mas porque consegue olhar para a situação sem o filtro emocional que está presente em ti. Confiança no tarô. Quando alguém pega num baralho de tarô pela primeira vez, é natural que o faça com alguma cautela. Alguns pensam: que poderão realmente dizer estas imagens? Outros receiam ver uma resposta desagradável. E há ainda quem encara as cartas apenas como um jogo. Tudo isso é perfeitamente natural. No início do caminho, a confiança no tarô raramente surge de imediato. No entanto, as cartas têm uma forma surpreendente de conquistar essa confiança. Imagina que conheces uma nova amiga. No início, conversam de forma superficial. Ainda não sabes até que ponto te podes abrir, mas pouco a pouco ela começa a dizer-te coisas importantes, compreende-te sem necessidade de grandes explicações. E então, de repente, apercebes-te: sim, posso confiar nela. Com o tarô acontece algo semelhante. Quando fazes tiragens e percebes que as cartas refletem os teus verdadeiros sentimentos ou acontecimentos reais da tua vida, nasce dentro de ti uma sensação muito clara: as cartas compreendem-me. E, juntamente com essa sensação, surge também a confiança. É importante lembrar que confiar no tarô não significa ter uma fé cega. Trata-se de uma experiência que se constrói passo a passo. As cartas não exigem veneração e não são todo-poderosas, são apenas um instrumento. Mas quanto mais trabalhas com elas, mais claramente percebes que não mostram imagens aleatórias, revelam significados que estão profundamente ligados à tua vida e ao teu caminho interior. Existe ainda outro lado da confiança, a tua disponibilidade para escutar aquilo que as cartas dizem. Por vezes elas mostram precisamente aquilo que não gostarias de ver, e é nesse momento que a tua sinceridade é posta à prova. Confiar no tarô significa aceitar tanto as mensagens agradáveis como aquelas que são mais difíceis de ouvir. Podemos dizer que a confiança no tarô não nasce de promessas, mas da prática. No início, ela parece uma tentativa tímida de dar passos na escuridão, mas pouco a pouco transforma-se na certeza de que tens nas mãos uma bússola segura, capaz de te orientar mesmo quando o caminho não é visível. Trabalhar com o tarô não é um espetáculo de misticismo, é uma ferramenta prática de diálogo contigo mesma e com o mundo. No contexto do autoconhecimento, o tarô funciona como um espelho que reflete o teu estado interior. Sobretudo quando enfrentamos situações difíceis, ele pode tornar-se uma forma de sair de um círculo fechado de pensamentos e começar a ver novos caminhos. Mas em qualquer circunstância, o tarô exige consciência, atenção e honestidade. Só assim começa realmente a funcionar de forma profunda e eficaz. Concentração interior no trabalho com o tarô. Quando falamos de concentração, muitas pessoas imaginam imediatamente algo como uma aula de matemática, sentar-se direito, não se distrair e pensar apenas na tarefa. Mas no tarô, a concentração funciona de outra maneira. Podemos chamá-la de atenção suave. É um estado em que, exteriormente, podes parecer tranquila e relaxada, mas interiormente estás totalmente presente e reunida em ti mesma. É como se deslocasses a tua atenção do mundo exterior para o teu ecrã interior e, ao mesmo tempo, para a carta que tens diante de ti. Imagina que estás a conversar com uma amiga muito próxima. Ela conta-te algo importante e tu escutas com tanta atenção que nem percebes o tempo passar. Reparas em cada entonação da sua voz, em cada expressão do rosto e de repente compreendes até aquilo que ela não disse em palavras, mas apenas insinuou. Nesse momento, recebes não só a informação que ela transmite verbalmente, mas também aquilo que está presente nos gestos, nos silêncios e nas entrelinhas. É precisamente esse tipo de concentração que é necessário. Quando trabalhamos com as cartas, fazemos algo muito semelhante, apenas que, em vez de uma amiga, temos diante de nós o baralho de tarô. Se a tua mente começar a dispersar-se, o que tenho para fazer amanhã? Onde deixei o telemóvel? E se eu interpretar mal a carta? Então a mensagem das cartas simplesmente perde-se e desaparece no ar. A concentração no tarô não é tensão, mas clareza. É atenção interior, presença e confiança no momento presente. Quando abres uma carta e te permites ver, sentir e captar aquilo que ela revela.
Nesse instante, não precisas de parar os pensamentos. Deixas simplesmente que passem como nuvens, enquanto mantens o foco naquilo que é essencial. Este estado nasce com a prática, e quanto mais trabalhas com as cartas, mais facilmente consegues entrar nele vezes sem conta. Abertura e interesse genuíno. Esta é uma das primeiras qualidades que desperta quando começas a trabalhar com o tarô. Sem abertura, as cartas permanecem silenciosas. Elas simplesmente não respondem se te aproximares delas com opiniões rígidas e respostas já preparadas de antemão. A abertura é a disposição de ver a verdade tal como ela é, mesmo quando não coincide com as tuas expectativas. É o desejo de explorar e não apenas de encontrar confirmação para as tuas próprias suposições. Quando estás verdadeiramente aberta, não procuras nas cartas consolo nem justificação. Procuras compreender a mensagem que elas te mostram. Por vezes acontece que o leitor de tarô se senta para fazer uma tiragem e já sabe, no fundo, aquilo que gostaria de ouvir. Tira uma carta e, mentalmente, ajusta o seu significado na direção desejada. Mas nesse momento, as cartas deixam de refletir a situação real e passam a espelhar apenas as esperanças do próprio leitor. Se te aproximares das cartas com interesse sincero, como se estivesses a entrar num diálogo vivo, o tarô começa a revelar-se de uma forma completamente diferente. Ele mostra as ligações entre acontecimentos e causas, entre aquilo que aconteceu e aquilo que está a nascer agora. O interesse genuíno é o estado de quem investiga, não de quem julga. É quando olhas para uma carta e perguntas a ti própria: por que estou a ver isto desta forma? Ou o que em mim está a reagir a esta imagem neste momento? É então que as cartas começam a falar na linguagem da tua própria experiência interior. A verdadeira abertura não é ingenuidade nem credulidade cega. É uma flexibilidade interior. A capacidade de aceitar que a vida nem sempre segue o teu plano, mas que mesmo assim pode estar a conduzir-te exatamente para onde precisas de ir. A abertura diante das cartas é como uma janela escancarada por onde entra ar fresco. Quando a porta permanece fechada, o espaço enche-se do ar pesado das velhas ideias. Mas quando a abrimos, entra o vento da mudança, por vezes suave, por vezes intenso, mas sempre vivo. Tenta observar de que forma te aproximas das tuas tiragens. Se perceberes que procuras apenas ouvir aquilo que desejas ouvir, diz a ti própria: talvez as cartas estejam a mostrar aquilo que eu realmente preciso de ver. É precisamente nesses momentos que o tarô deixa de ser um instrumento de controlo e se transforma num instrumento de compreensão. Porque a verdadeira magia do tarô começa quando desaparece o desejo de controlar a resposta e surge um interesse sincero pela verdade. Mitos e verdades sobre o sistema de cartas do tarô. Proibições inventadas. Como falar de tarô sem mencionar os mitos que sempre o acompanharam? Ao longo da história, o tarô tornou-se uma das tradições mais envoltas em suposições, interpretações erradas e ideias pré-concebidas. Para algumas pessoas, estas cartas parecem misteriosas, assustadoras e por vezes até perigosas. Em parte, isso acontece porque o ambiente criado em torno do tarô, muitas vezes alimentado pelos próprios leitores, está rodeado de símbolos, rituais e de uma certa aura de mistério. No entanto, basta deixar os receios de lado e observar a situação com atenção para compreender algo simples. O tarô não tem a ver com intimidação, nem com magia no sentido dramático que muitas vezes lhe é atribuído. Trata-se, antes, de uma linguagem extremamente subtil de símbolos que ajuda a compreender melhor quem somos, as situações que vivemos e as escolhas que fazemos. Quando ouvimos a palavra tarô, muitas vezes imaginamos uma cartomante vestida com roupas coloridas, velas acesas e previsões sobre o destino. Filmes e histórias transmitidos de geração em geração reforçaram ideias como as cartas são perigosas, estão ligadas à escuridão ou se sair uma carta má é sinal de desgraça. Assim nasceram muitos dos mitos que distorcem a verdadeira natureza do tarô.
Na realidade, as cartas são simplesmente uma linguagem de imagens, um espelho da nossa própria alma. Os mitos surgem porque as pessoas sentem receio perante o desconhecido. Muitas vezes é mais fácil criar proibições do que reconhecer que as cartas apenas mostram aquilo que já existe dentro de nós, em vez de impor um destino vindo de fora. Mas quando o medo desaparece, abre-se uma perspectiva completamente diferente. O tarô não é feitiçaria nem sentença. À volta do tarô existem sempre muitas opiniões e preconceitos. Para uns as cartas parecem misteriosas, para outros parecem perigosas. No entanto, a maioria desses receios não nasce da experiência direta, mas sim de ideias transmitidas ao longo do tempo. Por isso, vale a pena desmontar alguns dos estereótipos mais comuns e perceber onde se encontra a verdade e onde existe apenas um mito. Vejamos alguns dos mais frequentes. Mito 1. O tarô é feitiçaria ou magia negra. Muitas pessoas pensam assim porque as cartas estão cheias de símbolos enigmáticos e porque, nos filmes, costumam aparecer num ambiente sombrio. No entanto, a realidade é outra. O tarô não está ligado à magia no sentido comum da palavra. Trata-se de uma linguagem simbólica e de um instrumento de autoconhecimento. Através das cartas, podemos observar os nossos processos interiores, compreender melhor os sentimentos, os desejos ocultos e as causas das situações que vivemos. Por isso mesmo, o tarô é utilizado não apenas por pessoas ligadas ao esoterismo, mas também por psicólogos, conselheiros e por todos aqueles que desejam compreender-se melhor. Mito 2. As cartas preveem o futuro com absoluta precisão. Este mito nasce do desejo humano de saber tudo antecipadamente. No entanto, o futuro não está gravado na pedra. Ele transforma-se constantemente, dependendo das nossas escolhas. As cartas não mostram um destino fixo, mas sim tendências e possíveis direções. Ajudam a compreender, se continuares a agir da mesma forma, para onde esse caminho poderá conduzir. Por isso, o tarô não é uma sentença. É mais semelhante a um navegador que sugere possíveis rotas. Mito 3. Não se deve deixar outras pessoas tocar no baralho. Esta ideia está ligada ao receio da chamada energia alheia. É verdade que alguns leitores preferem que apenas eles próprios utilizem o seu baralho. No entanto, não existe uma regra rígida nesse sentido. As cartas continuam a ser apenas um instrumento. O mais importante no trabalho com o tarô não são as mãos que tocam no baralho, mas sim a atenção, a sensibilidade e a intuição de quem interpreta as cartas. Mito 4. O tarô diz sempre a verdade absoluta. Este mito surgiu porque, muitas vezes, as cartas refletem a situação com uma precisão surpreendente. No entanto, elas não apresentam uma verdade definitiva. Mostram antes o estado atual das coisas e a energia do momento. A linguagem do tarô é simbólica e, por isso, necessita sempre de interpretação. A clareza da leitura depende muito da forma como a pergunta foi colocada e da sensibilidade de quem trabalha com os símbolos. Mito 5. Se surgir uma carta má, algo terrível vai acontecer. Esta ideia nasce em grande parte dos nomes e das imagens de certas cartas, como a morte ou a torre. Nos filmes, essas cartas costumam aparecer associadas a desastres e o medo acaba por se fixar na imaginação das pessoas. Mas, na realidade, no tarô não existem cartas boas ou más. Cada uma representa uma experiência ou uma etapa da vida. A carta Morte, por exemplo, fala do fim de um ciclo e do início de outro. A torre simboliza a queda de ilusões ou de estruturas antigas para que algo mais verdadeiro possa surgir. Estas cartas não servem para assustar, pelo contrário, ajudam-nos a perceber onde é necessário mudar. Mito 6. Só pessoas escolhidas podem trabalhar com o tarô. Este mito baseia-se na ideia de que é preciso possuir um dom especial. Mas a verdade é que o tarô está acessível a qualquer pessoa que esteja disposta a aprender e a praticar. A intuição não é um privilégio reservado a poucos, é uma capacidade que pode ser desenvolvida.
Quanto mais alguém aprende a escutar-se a si próprio e a observar os detalhes, mais facilmente começa a compreender a linguagem das cartas. Mito 7. A adivinhação pode programar o destino. Este receio está ligado ao poder da sugestão. Se alguém disserem nada vai resultar contigo, essa pessoa pode acreditar e desistir antes mesmo de tentar. Mas as cartas, por si mesmas, não programam nada. Elas apenas mostram um quadro possível da situação. A decisão e o caminho continuam sempre nas mãos da própria pessoa. Mito 8. O tarólogo pode prever algo terrível? Muitas pessoas pensam assim por causa de imagens assustadoras ou de palavras pouco cuidadosas de alguns praticantes. Na realidade, um tarólogo profissional não procura assustar ninguém. Pelo contrário, procura explicar se existem dificuldades, qual é o seu significado e de que forma podem ser atravessadas. Mesmo uma carta difícil não é uma sentença, é antes uma lição e uma indicação do caminho. Mito 9. Depois de uma consulta com um bom tarólogo, a pessoa sai sem energia? Este mito surgiu porque, depois de uma conversa profunda, as pessoas podem sentir algum cansaço. Mas isso não tem a ver com perda de energia. O que acontece é que surgem emoções, reflexões e novas compreensões. Na realidade, uma consulta bem conduzida traz exatamente o contrário: clareza e força para realizar mudanças. Mito 10. As cartas podem trazer problemas mágicos. Algumas pessoas receiam que fazer tiragens com frequência possa atrair desgraças. Este medo vem de tempos antigos, quando tudo o que era incomum era considerado perigoso. No entanto, as cartas são simplesmente imagens impressas em papel. O perigo não está nas cartas, mas na forma como cada pessoa interpreta aquilo que elas mostram. Mito 11. Um tarólogo deve trabalhar gratuitamente. Este mito nasce da ideia de que, se alguém possui um dom, então não deveria receber dinheiro pelo seu trabalho. No entanto, qualquer capacidade exige aprendizagem, tempo e dedicação. O trabalho de um tarólogo é, como qualquer outro, uma profissão que requer estudo e prática. Uma troca justa é algo natural. Leituras gratuitas podem acontecer, mas apenas quando o próprio tarólogo assim o decide. Trata-se de uma escolha pessoal, não de uma obrigação. Mito 12. Não se deve fazer tiragens para si próprio ou para pessoas próximas. Este mito surgiu porque, quando se trata de nós mesmos ou de alguém que amamos, pode ser difícil manter a objetividade. De facto, as emoções podem influenciar a interpretação, mas isso não significa que seja proibido. Significa apenas que é necessário ainda mais honestidade interior. Por vezes pode ser útil adiar a tiragem ou pedir a outra pessoa que a faça, mas não existe uma regra absoluta nesse sentido. Mito 13. Depois de uma leitura, não se deve dizer obrigado. Este mito tem origem no significado antigo da palavra obrigado, que vinha da expressão Deus te salve. Em tempos em que a adivinhação era considerada pecado, a gratidão parecia algo perigoso. Hoje, porém, trata-se simplesmente de um gesto de educação e respeito. Dizer obrigado ou agradeço é algo natural e perfeitamente adequado. Português europeu. Norma utilizada em Portugal. Mito 14. Todos os leitores de tarô são pessoas infelizes. Este receio surgiu porque algumas pessoas gostam de associar as dificuldades pessoais de um tarólogo ao seu trabalho. Mas as dificuldades existem em todas as profissões. Problemas podem surgir quando alguém assume demasiadas preocupações alheias ou se esquece de cuidar de si próprio. Quando o tarólogo sabe manter limites saudáveis e recuperar as suas forças, a sua vida pode ser tão harmoniosa e feliz como a de qualquer outra pessoa. Os mitos apenas confundem e alimentam o medo. Eles nasceram porque os símbolos do tarô falam diretamente ao subconsciente e isso pode assustar quem está habituado a confiar apenas na lógica.
Na verdade, o tarô nunca foi um instrumento de intimidação. Desde o início, foi uma linguagem de filosofia e de autoconhecimento, uma forma de explorar os ciclos da vida e as leis do destino. Com o passar do tempo, porém, o tarô acabou nas mãos de adivinhos de rua, grupos itinerantes e também de charlatães. As pessoas viam cenas teatrais, rituais misteriosos e, naturalmente, começaram a acreditar que as cartas possuíam poderes mágicos. Mais tarde, a Igreja declarou o tarô um instrumento do diabo, e isso envolveu ainda mais o seu estudo em medo e proibições. Mas quando olhamos para o tarô com serenidade, torna-se claro, ele não é misticismo nem sentença. É um espelho que nos ajuda a ver a nós próprios com honestidade. E quando essa honestidade surge, os mitos desaparecem. Fica apenas aquilo para que as cartas existem: trazer clareza e apoio. O tarô é um sistema simbólico de consciência, uma tradição antiga que ajuda a compreender a si próprio, as próprias reações e as lições da vida. Os medos e os mitos pertencem ao passado, como sombras de antigos mal-entendidos. Tens tudo aquilo de que precisas para compreender a informação que as cartas revelam. Não tenhas receio de aprofundar o teu conhecimento à medida que continuas a explorar este caminho de autoconhecimento. A tua própria intuição é um instrumento mais precioso na interpretação das cartas do tarô.